A Bíblia apresenta através de Salomão um dos maiores exemplos de sabedoria já registrados na história. Seus conselhos atravessaram gerações, porque não tratam apenas de momentos específicos, mas de todas as áreas da vida, decisões, finanças e espiritualidade. Em meio às escolhas que fazemos todos os dias, muitas vezes sem certeza do resultado, a sabedoria de Salomão surge como uma direção clara, prática e profundamente espiritual. E se você gosta de conteúdos como esse, te convido a deixar seu like e sua inscrição para fortalecer ainda mais o canal. Mas existe um detalhe que muitas pessoas deixam passar quando leem sua história. Salomão não se tornou sábio porque nasceu diferente ou porque possuía uma inteligência extraordinária. Sua sabedoria começou quando ele reconheceu suas limitações diante de Deus. Esse é justamente o ponto que torna sua história tão relevante para nós. Em um mundo onde todos desejam respostas rápidas, sucesso imediato e reconhecimento, Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com humildade. E compreender isso pode mudar completamente a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele era jovem e carregava uma enorme responsabilidade. Seu pai, Davi, havia construído um reino forte, mas agora cabia ao novo rei conduzir uma nação inteira. Em vez de pedir riquezas, poder militar ou uma vida longa, Salomão fez um pedido surpreendente. Em um sonho, Deus lhe perguntou o que desejava receber, e sua resposta ficou registrada para sempre nas Escrituras. Ele pediu um coração sábio para governar o povo com justiça e discernir entre o bem e o mal. Esse pedido agradou profundamente a Deus, porque revelava um coração preocupado em servir, e não apenas em ser servido. Como recompensa, Deus concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas, honra e prosperidade como nenhum outro rei havia experimentado. Essa passagem revela um princípio poderoso: quando colocamos a vontade de Deus acima dos nossos interesses pessoais, muitas outras bênçãos vêm como consequência. E se você porventura gostaria de se aprofundar ainda mais nas Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos e que está com vagas abertas, o link está na descrição. A sabedoria de Salomão rapidamente ficou conhecida além das fronteiras de Israel. Reis, governantes e estudiosos viajavam grandes distâncias apenas para ouvir suas palavras. Um dos episódios mais conhecidos foi o julgamento entre duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Diante de uma situação aparentemente impossível de resolver, Salomão apresentou uma solução que revelou quem era a verdadeira mãe. Ele não precisava de provas materiais, sua sabedoria permitiu enxergar o coração das pessoas. Esse episódio mostra que a verdadeira sabedoria vai além da inteligência. Ela permite compreender aquilo que está escondido, perceber intenções e tomar decisões justas mesmo quando todas as evidências parecem insuficientes. Quantas vezes enfrentamos situações semelhantes em nossa vida, nas quais não sabemos em quem confiar ou qual caminho seguir? É justamente nesses momentos que a sabedoria se torna indispensável. Grande parte da sabedoria de Salomão ficou registrada no livro de Provérbios. Diferente de muitos livros antigos, seus ensinamentos continuam extremamente atuais. Ele fala sobre o valor da honestidade, da disciplina, do domínio próprio, da prudência ao falar e da importância de controlar as emoções. Salomão entendia que pequenas decisões diárias moldam completamente o destino de uma pessoa. Não são apenas as grandes escolhas que definem nossa vida, mas também os hábitos que repetimos todos os dias. Uma palavra dita no momento errado pode destruir relacionamentos. Uma decisão impulsiva pode comprometer anos de trabalho. A falta de disciplina pode impedir alguém de alcançar grandes objetivos. Por isso, seus conselhos continuam sendo tão relevantes. Eles tratam daquilo que nunca deixou de fazer parte da experiência humana. Outro aspecto marcante na vida de Salomão é sua compreensão sobre o dinheiro e a prosperidade. Embora tenha sido um dos homens mais ricos de sua época, ele nunca apresentou a riqueza como o maior objetivo da vida. Pelo contrário, afirmou diversas vezes que é melhor possuir pouco com justiça do que grandes riquezas obtidas de maneira desonesta. Em Provérbios encontramos ensinamentos sobre trabalho diligente, planejamento, generosidade e responsabilidade financeira. Salomão sabia que o dinheiro pode ser uma bênção quando administrado com sabedoria, mas também pode se tornar uma armadilha quando ocupa o lugar que pertence a Deus. Essa lição continua extremamente necessária em nossos dias, quando tantas pessoas medem seu valor apenas pelo que possuem. A verdadeira prosperidade começa no coração e se reflete em escolhas equilibradas. Salomão também destacou repetidamente o poder das palavras. Ele escreveu que a morte e a vida estão no poder da língua, mostrando que aquilo que dizemos possui capacidade de construir ou destruir.
Uma conversa pode restaurar um casamento ou provocar uma separação. Uma palavra de incentivo pode mudar completamente o futuro de alguém, enquanto uma crítica impensada pode deixar marcas profundas por muitos anos. A sabedoria nos ensina que falar menos e ouvir mais costuma produzir resultados muito melhores. Em uma sociedade onde todos querem responder imediatamente, opinar sobre tudo e vencer qualquer discussão, Salomão apresenta um caminho diferente, o caminho da prudência. Antes de falar, o sábio reflete. Antes de agir, ele considera as consequências. Essa postura evita inúmeros problemas e fortalece relacionamentos duradouros. Entretanto, a história de Salomão também nos oferece um importante alerta. Apesar de toda a sua sabedoria, ele começou a se afastar dos princípios de Deus nos últimos anos de sua vida. Influenciado por seus inúmeros casamentos e alianças políticas, permitiu que a idolatria entrasse em Israel. Isso mostra que possuir conhecimento não garante automaticamente obediência. Uma pessoa pode saber exatamente o que é certo e, ainda assim, escolher um caminho diferente. Essa parte da história nos ensina que a sabedoria precisa ser acompanhada de fidelidade constante. Não basta começar bem, é necessário permanecer firme até o fim. O verdadeiro desafio não está apenas em aprender os princípios de Deus, mas em praticá-los diariamente, mesmo quando surgem pressões, tentações e oportunidades aparentemente vantajosas. No livro de Eclesiastes, escrito já no final de sua vida, Salomão compartilha reflexões profundas após experimentar praticamente tudo o que o mundo poderia oferecer. Riquezas, fama, prazer, conhecimento, grandes construções e realizações extraordinárias. Ainda assim, ele conclui que tudo é vaidade quando Deus não ocupa o centro da existência. Essa conclusão não nasce de teoria, mas da experiência. Salomão descobriu que nenhuma conquista material consegue preencher completamente o coração humano. O vazio espiritual permanece enquanto o Criador não ocupa o lugar principal. Essa mensagem continua extremamente atual, porque vivemos cercados pela ideia de que a felicidade depende apenas de acumular mais, conquistar mais e aparecer mais. Salomão prova exatamente o contrário. Depois de alcançar praticamente tudo, compreendeu que o maior tesouro sempre foi andar em comunhão com Deus. É justamente por isso que a sabedoria continua sendo tão importante para nossas vidas. Ela nos ajuda a distinguir o certo do conveniente, o permanente do passageiro, a verdade da ilusão. A sabedoria nos impede de sermos guiados apenas pelas emoções do momento ou pelas opiniões da maioria. Ela nos ensina a construir uma vida baseada em princípios sólidos, capazes de permanecer firmes mesmo em tempos difíceis. Assim como aconteceu com Salomão no início de sua caminhada, tudo começa quando reconhecemos que precisamos da direção de Deus. A verdadeira sabedoria não consiste apenas em saber muito, mas em viver de maneira que cada decisão reflita a reverência ao Senhor. Esse foi o maior legado deixado por Salomão, mostrar que a vida alcança seu propósito mais elevado quando a sabedoria divina guia cada passo do nosso caminho.